Então, meu nome é Graziele, mas pode me chamar de Grazi. Eu passei na Unesp, na Unifap, na Universidade Federal do Amapá, e para o curso de Ciências Sociais. Durante o ensino fundamental eu não sabia assim, a diferença, né, do que seria um ensino de qualidade e se eu iria precisar daquilo mesmo. Aí a partir do primeiro ano eu comecei a sentir a diferença, porque aquelas pessoas queriam falar para mim que eu teria que estudar, que eu teria que procurar uma faculdade, que eu teria que ter um emprego, e eu via que eu não estava preparada para isso, não com a base que eles me deram. E aí eu comecei depois que eu comecei a ter aula de sociologia, eu comecei a ver, me encaixar mesmo no mundo em que eu vivo. E aí eu fui vendo a diferença, porque eles me dão lá uma coisa que eu preciso, só que eles não me dão completamente, assim, é com deficiência. E aí foi essa a maior dificuldade que eu tive no ensino médio. Porque a gente acaba esquecendo, a gente não aprende com consistência, então a escola pública, assim, e até no ensino médio mesmo, foi uma experiência meio traumática para mim, por causa que eu não tinha direção. Isso foi um problema. Eu fiquei com medo, assim, porque tipo, eu não sabia como ia ser. Na primeira reunião, eu estava determinada a ficar de qualquer jeito, mesmo que o Rômulo falasse, vocês são tudo uns filhos da mãe, pode ir embora. E mesmo assim, eu falei, não, eu vou ficar porque eu quero e já era, ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Aí eu vi a reunião e, assim, foi até bom, não foi tão ruim. Eu acho que esperava aquele susto, mas eu fiquei bem, assim. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe já falou pra eu desistir. E isso foi que, tipo, já me impactou, né? Eu falei, eu não vou ter o apoio que eu pensava que teria. Logo que eu entrei aqui, eu queria prestar medicina, então eu sabia que eu ia ter que me esforçar demais e minha mãe não ia estar pra mim ali. Isso foi um problema, mas depois as coisas foram se ajeitando. Então, meu ano foi muito corrido, muito. Nossa, eu nunca tive tanta necessidade de crescer como eu tive esse ano passado. Porque eu estava diante de uma situação nova e outra, eram matérias assim que eu tinha visto um pouco, mas outras eu nunca tinha visto. E eu tenho ainda muita dificuldade com exatas e eu ainda não superei isso. Por mais que eu tenha passado, a gente ainda fica com a defasagem, porque a gente traz isso do ensino médio. E eu tinha muita dificuldade com exatas, eu não consegui estudar exatas. Humanas eu consegui, eu me desenvolvi muito bem em humanas, biológicas eu sempre gostei. E, eu estava na escola, no terceiro ano, estava num curso de informática e estava aqui no cursinho. Então tinha dia que eu saía da escola, eu ia para o curso de informática e à tarde eu vinha para o cursinho. E teve uma vez que, era um pouquinho antes das férias de julho, eu cheguei no curso de informática um pouquinho mais cedo e fui tentar ler um livro. Eu dormi sentada com o livro na mão e eu só acordei quando o livro caiu no chão e todo mundo tava olhando pra mim. Ali eu vi, putz, eu tô cansada e eu preciso tomar um fôlego aí. Aí a escola entrou de férias e eu descansei um pouco. Mas foi muito corrido mesmo. Nossa, eu não acreditei. Primeiro que eu vi foi a classificação geral, né? E aí eram 50 vagas e eu tava em 20º lugar. E mesmo assim eu falei, eu não passei. Eu não passei. Só que eu sabia que eu passei e eu não sabia, eu comecei a tremer, eu fiquei nervosa, eu entrei em êxtase assim, eu falei, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu falei, eu passei, mas eu não passei. Aí eu mandei mensagem para umas 6 pessoas aqui do cursinho. Tinha uma página de vestibular que eu curtia também, que aí eu postei lá os meus resultados. Aí todo mundo falando, você passou, e eu não acreditava. A galera do cursinho falando que eu passei, eu não acreditava. E aí depois eu acreditei. Aí quando eu vi meu nome na lista, eu acreditei definitivamente. Eu gostei pra caramba, viu? Assim, eu tava nervosa. Eu ainda tô assim, eu não sei como vai ser minha vida universitária. Mas acho que o cursinho já me preparou mais ou menos para isso. É que eu vou viver longe da minha família, né? Então é impactante também. Por quê? Por um lado era o que eu queria
Só que eu tô muito feliz de ter conseguido, porque a gente vê que o nosso esforço foi recompensado. Só que você fica triste, porque você vai deixar os seus gatos e a sua família e tudo que você conhece tá aqui. Só que ao mesmo tempo você quer ir, porque vai ser uma experiência maravilhosa também, você vai crescer muito. E esse é um motivo, acho que maior, pelo qual eu tô indo, porque eu quero crescer, quero crescer. Então, o Rômulo eu admiro muito, porque eu admiro pessoas que deixam de teorizar, digamos assim, os problemas da sociedade e pegam e descobrem uma maneira de arrumar isso. E foi o que o Rômulo fez. Ele viu o problema de que pessoas não estavam entrando na faculdade, na universidade pública, e ele tentou resolver isso e está nessa luta. Então isso para mim é admirável, sabe? Por causa que quem é que desiste não, abre mão da sua vida individual para cuidar do coletivo, para ajudar jovens que não entram na faculdade. É muito difícil isso, então é um ótimo exemplo, assim, é um exemplo que eu vou levar para minha vida. E assim, dentro do cursinho mesmo, ele faz o papel do chato, né? Alguém tem que fazer. E ele tá sempre puxando a orelha, assim, da gente, né? Eu não precisei que ele puxasse muito a minha, porque eu consegui me adequar. Eu também não gosto de ninguém puxando minha orelha. Então, eu quero falar para vocês se esforçarem o máximo que vocês puderem. Estudem, porque no final vale a pena. Não é a última etapa da sua vida, só passar pelo vestibular não é. Você vai ver depois que você passar. Porque quando a gente é vestibulando, a gente acha que tudo é romantizado, assim. A faculdade é um paraíso, não é. Você vai precisar abrir seus olhos, porque lá tem muita coisa boa. Só que você precisa abrir os seus olhos e ter maturidade para isso. Então, a maior mensagem é estudem, que no final vale a pena. Dediquem-se, não ouçam quando as pessoas falarem para você que você não vai conseguir. Não importa o tempo que leve, você vai conseguir. Você só não vai conseguir se você desistir. E é isso que todo mundo vai falar para vocês. E é isso que a gente leva toda vez que ficar cansado e pensar em desistir. E aí quando pensar em desistir também, vem pro cursinho, vai estudar, vai falar com seus amigos. E também não pirem de ficar nessa de só estudar e não fazer qualquer outra coisa, porque não adianta, você entra em colapso também. Então, façam um pouco dos dois, estudem quando vocês puderem, se divirtam, não percam as relações que vocês têm e acho que é isso, não desistam dos seus sonhos. Então, eu quero agradecer ao projeto, assim, o Rômulo, todas as pessoas que me ajudaram aqui, direto ou indiretamente. Agradecer muito aos voluntários, que eles também, assim, eles são parte fundamental aqui do cursinho. Eu pretendo ajudar o projeto sempre que eu puder. Se eu pudesse, eu daria aula, só que como eu vou embora, vou ficar muito longe, acho que não vai ser possível. Mas quando eu puder, sempre que puder, eu vou estar aqui. E eu agradeço muito a todas as pessoas que estão envolvidas com o cursinho e agradeço muito ao Rômulo por ter sido um sonhador e ter feito esse projeto pra gente. Valeu. É isso.